Olá, boa tarde. Que Deus abençoe todos nós, nossa família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje, amados, vamos falar um pouco sobre o dilúvio. Eu li no capítulo 6 de Gênesis até o 7, e os versículos onde Deus se arrependeu de ter criado o homem e queria destruir tudo, até os animais, os répteis, tudo. Né? Você pode ler lá, capítulo 6, no capítulo 7, você vai encontrar essas passagens. Mas acontece, amados, que Deus ama a sua criação. Ele criou, né, com o objetivo de ter adoradores aqui na terra, verdadeiros adoradores. Muito embora, né, o homem se perverteu, o homem pecou, né, e Deus queria realmente, né, destruir, mas Noé achou graças aos olhos de Deus, porque Noé era temente a Deus, né, amava a Deus verdadeiramente. Então o Senhor falou para Noé construir uma arca, né, e muitos anos se passaram e Noé construiu aquela arca, porque Deus já planejava, né, os planos de Deus não são frustrados, para destruir, né, toda a humanidade. Só se livrou mesmo a família de Noé, né, os três genros, não, as três noras, desculpem, os três filhos, né, e a esposa dele, 8 pessoas, né, Noé, a esposa dele, 3 filhos e 3 noras. Então, amados, depois de 40 dias e 40 noites, que a arca, né, encontrou pouso, né, eu gosto muito de resumir, não dá para contar os detalhes porque fica um vídeo longo. E quando é uma pessoa que já tem pessoas que gostam de ouvir, que estão acostumadas a ouvir, né, tudo bem, mas eu gosto de fazer vídeos curtos por enquanto, né? Deus sabe todas as coisas, se futuramente eu vou fazer uns vídeos mais longos, se Ele quer, porque tudo depende da vontade de Deus. Existem muitos pregadores, amados, de todo gosto, para todo gosto. É verdadeiramente uma salada heterogênea, onde não se misturam os ingredientes, não fica homogêneo. Então, uns interpretam de uma forma, outros interpretam de uma forma, e muitos se identificam, né, com a mesma doutrina. Outros não, outros já entendem de maneiras diferentes. Então, cada um, né, tem gosto para tudo, né? Numa salada, às vezes você não gosta de um ingrediente, mas gosta de outro, né? Um ingrediente faz mal para você, mas outro lhe faz bem. Então, tudo depende do conhecimento, do esclarecimento, porque numa salada pode até ter algo mortal, né? Ter algo no meio daquela salada ali que faça um mal tão grande que até leve a pessoa a óbito. Estou falando isso fazendo, né, uma metáfora, porque muitas pessoas têm morrido espiritualmente por causa disso, de interpretar a palavra de Deus errado, de ouvir de pessoas que interpretam errado, ensinam errado, e as pessoas ficam confusas e terminam, né? É certo que Deus não vai cobrar de quem está sendo enganado. Deus não vai cobrar de quem está sendo enganado, mas Ele alerta. É necessário ler a Bíblia, é necessário orar. Se você orar e se você ler a Bíblia, Deus não vai deixar você ficar enganado. Muitas pessoas estão ficando enganadas porque elas querem, né, só ouvir o que os outros estão dizendo, só pedir orações e atrás de profecias, atrás de revelações, ao invés de buscar o próprio Deus. E quando Deus quiser falar com você, Deus fala. Deus fala. Quando você menos espera, Deus fala. Entendeu? Deus envia um vaso até você, seja quem for,
eu tenho experiências, Deus já falou comigo de muitas maneiras. Deus já falou comigo para me corrigir se eu estiver errada. Deus já falou comigo para me consolar muitas vezes, entendeu? Deus já falou comigo de muitas maneiras e já usou vasos de muitas maneiras. Uma vez eu estava na rua sentada, muito triste, pensativa, e de repente parou um carro. Desse carro desceu um senhor, nunca vi na minha vida. Ele era um vendedor e foi perguntar um endereço para mim. Aí eu me levantei, fui explicar o endereço para ele, tal, onde ficava. Aí ele começou a entregar uma mensagem para mim. Aquilo que eu estava vivendo, que eu estava passando, ele nem sabia de nada e Deus usou ele. Muitas vezes Deus usa de várias maneiras. Eu não estava pedindo, não estava correndo atrás, não estava desesperada. E o Senhor falou comigo, né? Aquela mesma noite, esse Senhor, ele me convidou para ir à igreja que ele congregava e eu fui com ele, né? Eu fui com ele porque eu morava perto de onde ele foi se hospedar. Então, ele passou lá e conversou com a minha família e me levou. E quando chegou lá a pregação, Deus falou comigo e tal, aí ele viu que eu já era cristã e, né? Aí ele disse, olhe, foi o dedo de Deus. Eu não sabia de nada, eu não lhe conheço. Foi maravilhoso. Irmãos, Deus sabe fazer as coisas. Nós é que não sabemos esperar com paciência. Nós é que não sabemos buscar nem esperar. Mas o Senhor faz. Deus também já falou para mim, amados. Eu uma vez, né? Tinha um jovem, né? Faz tempo, interessado em mim. Né? Muito interessado em mim, cristão, querendo se casar comigo, mas ele era mais novo do que eu. Isso faz tempo, viu? Porque eu sou casada, graças a Deus, né? Vivo em paz. Na época, eu era nova, mas o rapaz lá era bem mais novo do que eu. E então eu fui à capital fazer umas compras, e quando eu peguei o táxi, amados, o motorista do táxi nunca me viu mais feia nem mais bonita. Foi logo falando para mim, né? Ele me viu com as vestes de cristã e tal, né? Pela aparência, ele disse, tu és santa, né? Então, a paz do Senhor, Pai do Senhor. Depois, ele entrou numa conversa aí falando que não era bom. Aí eu já percebi, né? Que era Deus falando comigo. Ele nem sabia que não é bom uma mulher casar com um homem mais novo que ela. Porque depois só quem vai sofrer é ela, que vai ter muito ciúme. O camarada não vai poder nem falar com ninguém, com alguém. Quando ela vê ele perto de uma mulher mais nova, qualquer coisa. Então isso não é bom, que é bom sempre o homem ser mais velho. Ou então ser pelo menos da mesma idade. Mas com a diferença de idade, depois tem uns que gostam, né, de querer, né, ser... essas coisas, se achar porque é mais novo, e eu entendendo tudo, amado. Depois eu pedi confirmação a Deus, Deus não confirmou esse relacionamento, entendeu? Eu não estava correndo atrás, não estava perguntando, não estava nada, mas o Senhor já me avisou, porque lá na frente eu ia sofrer, entendeu? Aí depois, quando eu me encontro com esse camarada que estava interessado em mim, isso é parte de testemunhos da minha vida. Ele me contou que tinha ido numa vigília, né? No sábado para o domingo. A gente se viu no domingo, né? Que eu ia dizer isso a ele, que não dava certo e tal, que Deus tinha falado comigo. Ele veio falar para mim, olha como Deus faz, que tinha ido numa vigília e que Deus também falou para ele que a dele não era essa que ele estava pensando. Uma senhora se levantou no meio da oração e falou com ele, e ele sabia que era com ele, e que a dele era lá de onde ele morava e tal, né? Porque ele morava numa cidade próxima de onde eu morava, mas não era na mesma cidade. Então, Deus não faz confusão. Quem faz confusão somos nós, são as pessoas, amados. Então, espera no Senhor, você que está buscando. Não fique correndo atrás de revelação. Não creia em todas as revelações, porque tem revelações que é adivinhação, né? Como aquela moça lá não me lembro onde era, meu Deus, que Paulo expulsou
né, que ela adivinhava. Eu esqueci no momento porque eu não li hoje e eu estou muito esquecida, né, que ela dizia, esses são os servos de Deus Altíssimo e tal, que anda pelo mundo pregando a salvação. E Paulo viu que aquilo não era de Deus e repreendeu aquele espírito e expulsou, e houve grande confusão lá. Foi na cidade do Éfesos, né? Lá na cidade dos Efésios, em Éfeso, se eu não me engano. Só Jesus tem misericórdia, amados. Então, meus queridos, esse é o recado de Deus que eu tenho para vocês. Se você puder, deixa um like. Não é porque eu queira um like, é porque o YouTube, quando ele não vê ninguém dar um like, não vê a pessoa assistir até o fim, aí acho que aquele conteúdo é muito ruim, não presta e não entrega para ninguém, entendeu? O meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é ter milhões de inscritos, não. Quem tem, tudo bem, que Deus abençoe. O meu objetivo é que tenha pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque eu não garanto não, viu, amado? Mas, em nome de Jesus, Deus garante a vitória. E porque eu não minto, não invento, não aumento e nem diminuo da palavra de Deus, não. Eu ensino conforme está nas Escrituras e o que o Senhor me revela, me dá para eu ensinar. Não tenho ambição e não vou mentir com a palavra de Deus, dizer, olha, que eu vi uma pessoa assim, que você que está me ouvindo, isso aqui eu vou botar um título mentiroso para atrair pessoas. Não vou fazer isso, não vou fazer. A gente coloca um título inteligente que tenha tudo a ver com o que a gente está pregando. Mas o YouTube mesmo, tem muitos youtubers que ensinam que tem que ter um título assim, que chama atenção, uma capa assim, e muita gente coloca títulos mentirosos, só para atrair, chamar atenção. E isso é revoltante, amado. Tem gente que gosta, né? Então, gosto não se discute, lamenta-se. Então, eu quero desejar uma boa tarde para você, aqui é tarde, né? E que Deus abençoe a todos, você e sua família. E vamos buscar o Senhor. Vamos ser como as virgens prudentes que estão lá no Mateus 25, né? Com azeite nas lâmpadas, na reserva, a trabalhar para o Senhor, amado. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Levando a palavra com amor. Mas não adianta deitar numa rede ou estar deitado numa cama cantando esse louvor. Realmente a gente tem que falar do amor de Jesus, não só em redes sociais, mas pessoalmente para as pessoas, na igreja. Onde você chegar, você não negar o nome de Jesus, nem com as suas atitudes e nem com palavras, porque tem pessoas que negam Jesus com as suas atitudes, porque alguém pode dizer, essa daí é crente, esse daí, desse jeito, falando assim, fazendo isso, Deus me livre para ser crente desse jeito, né? Então, vamos seguir o nosso mestre querido, nosso amado Jesus. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. A paz e até a próxima. Amém.